Boa noite a todos. Estão me escutando aí atrás? Então hoje o tema, gente, é lei de causa e efeito à luz da reencarnação. Aliás, a lei de causa e efeito, para vocês terem uma ideia, eu vou perguntar a vocês o seguinte: como é que está o resultado na vida de vocês? Está tudo legal? Tudo perfeito? Com a graça de Deus está bem. Beleza. Mas olha bem, gente, causa e efeito é o mesmo que a gente pensar em plantar e colher, tá? E lembrando que a lei de causa e efeito é uma lei que funciona em qualquer canto desse universo, tá? Porque tudo que você gera uma causa vai gerar, claro, um resultado. E aí a gente pergunta, como é que está o resultado na vida de vocês, na nossa vida? Muitas vezes a gente reclama que as coisas não vão do jeito que a gente gostaria que fossem. E a gente esquece que por trás de tudo que a gente está vivendo, existe o quê? Uma causa. E essa causa a gente tem que, quando tenta resolver, porque muita gente fala assim, gente, mas como é que eu resolvo a minha vida, os problemas que eu estou passando? A maioria das vezes você tem que buscar o quê? A causa do problema. Tem que ir na causa, senão não resolve. Senão você fica só, como diz o caipira, enxugando gelo. Está só ali, mexendo ali nos resultados e nada vai para frente. Então eu lembro aqui, por exemplo, uma lenda. Existiam dois pescadores. Esses dois pescadores foram para a beira do rio e lá sentaram e começaram a pescar. De repente, gente, começou a descer pelo rio, boiando, uma criança. Aí um dos pescadores, pulou dentro do rio e salvou a criança. Salvou. Aí de repente apareceu mais duas crianças descendo pelo rio. Aí os dois pularam dentro do rio e salvaram as crianças. Assim que eles tiraram as crianças para fora, apareceu mais três crianças descendo. Aí eles pularam dentro do rio e salvaram duas crianças, cada um salvou um. A outra criança acabou morrendo afogada. Aí de repente começou a aparecer mais crianças descendo pelo rio. E aí o que acontece? Um dos pescadores saiu correndo e começou a subir rio acima. Pá! Aí o outro pescador falou, vem cá, mas agora que eu estou precisando de você, você está fugindo? Aí o pescador falou, não, eu não estou fugindo. Eu estou subindo rio acima para ver quem é que está jogando essas crianças dentro do rio. E aí o que acontece, gente? Esse pescador, ele estava errado? Não, ele foi buscar a causa do problema. Porque o que ia acontecer se eles continuassem tentando salvar as crianças? Eles iam salvar poucas crianças e iam acabar o quê? Morrendo afogados, por exaustão. Que é o que acontece com muita gente, que às vezes pula no rio para salvar um amigo, morre junto com o amigo. Porque não sabe como abordar e às vezes, por causa da exaustão, acaba desencarnando junto. Vocês entenderam, gente? Então é importante, sempre que a gente tem um problema, que é um problema recorrente na nossa vida, não adianta a gente ficar tentando bater em cima da consequência daquele problema. A gente tem que procurar o quê? Buscar a causa do problema. Tá certo? Então aqui, pode passar. A reencarnação, gente. Olha só, esse livro Crônicas Espíritas, o Emmanuel ele coloca essa frase aqui, que eu tirei dele. Cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Olha só, gente. Aqui, alguém acredita que a gente possa ofender a Deus?
Sim ou não? Olha bem, gente, Deus não pode ser ofendido. Por quê? Porque ele não é humano. Se alguém falar que Deus foi ofendido por algum ato de um ser humano, não é Deus, tá? Então, geralmente, quando a gente faz alguma lambança, alguma coisa errada, quem é que a gente está ofendendo? A pessoa que nós prejudicamos e a nossa consciência, a nossa essência divina, que é divina. Entendeu? Aí a gente fala, não, eu tenho que pedir perdão a Deus. Não. Você entendeu? Então, quer dizer, quando a gente reencarna, aquilo é uma oportunidade nova. Cada encarnação, gente, é uma página virada. E ali a gente vai reencarnar, e sempre a gente reencarna com uma amnésia parcial. Olha bem, o que é amnésia? É perda de memória. A gente vai perder memória do nosso passado. Mas ela é parcial por quê? Porque vai ficar no nosso inconsciente gravado. Tudo aquilo que nós fizemos vai ficar arquivado lá no inconsciente. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente reencarna, a gente está debaixo dessa lei de causa e efeito. Tá? Nós estamos aqui reencarnando muitas vezes para quê? Para quitar débitos que nós tivemos no passado. Besteiras, lambanças, erros que nós cometemos no passado, crimes que nós cometemos no passado. Então a reencarnação é uma página em branco que a gente recebe. Por isso que a gente tem que procurar o quê? Viver o aqui e agora, sempre. Porque eu vejo muita gente preocupada com o futuro. Olha bem, gente, o futuro, gente, ele é virtual. Ninguém sabe o futuro a não ser o Pai maior. E se a gente não sabe o futuro, para que se ocupar com ele? A gente vai gerar o quê? Vai gerar medo, ansiedade, que é o que está acontecendo com muita gente. O pessoal está tendo muito transtorno de ansiedade, sofrendo com aquelas preocupações. Na maioria das vezes, não vai acontecer nada que a gente preocupa. Tá? Então, a gente tem que aprender a viver o aqui e agora. Agora, tem muita gente que se ocupa com o passado, com coisas que já passaram, com problemas que já tiveram na vida, e ficam presos ao passado. Tem gente que carrega o passado, gente, numa sacolinha presa aqui no peito. E aí vai adoecer também. Vai adoecer. Vocês vejam, por exemplo, a depressão. A depressão é uma doença, praticamente que é uma doença de excesso de passado. É aquela pessoa que fica agarrada no passado, remoendo o passado. Então a gente tem que viver o aqui e agora, porque só no aqui e agora a gente consegue realizar as coisas e poder trabalhar nessas causas boas. Porque toda a causa boa que a gente está gerando um resultado lá na frente que vai ser bom também. Tá certo? Se você está plantando coisas boas, é claro que você vai colher coisa boa lá na frente, no momento que você mais precisar. Tá certo? Olha só, e a família? A família é a parte mais importante da reencarnação. Porque sem a família, a reencarnação ela é um processo complicado e sofrido. Tá certo? Então é importante a família. E a família é o quê? É o marido, a esposa e os filhos. Ah, mas o sogro, sogra, isso aí é tudo parente. Ah, o cunhado, o genro, o irmão, vira tudo parente quando você casa. Então a família é muito importante. Tá? E nesse caso da reencarnação, a gente tem que entender que a família, que a reencarnação, como dizia o Chico, ela nunca erra de endereço, tá? Então a gente não precisa preocupar com os inimigos externos, porque eu garanto para vocês que a maioria dos inimigos que a gente tem nasce no seio da família.
Por isso que família, gente, é um lugar de perdão. É um cadinho purificador. O que é um cadinho, gente? Hoje em dia, a maioria das pessoas não sabe o que é um cadinho. Um cadinho é um lugar que se funde metais. Tá certo? Então, olha bem a comparação que o Emmanuel fez. Família é um cadinho purificador. Então, quer dizer, é um lugar difícil, tá? É um lugar sofrido. Então, a gente tem que entender dessa forma, tá? E procurar sempre fazer o melhor. Se você tem parentes complicados, procurar trabalhar sempre o perdão, procurar entender, procurar resolver as questões, porque parente não tem como a gente separar. Difícil. Como é que uma mãe vai falar, não quero mais ver meu filho? Então, quer dizer, isso acontece muito. É o que a gente vê nas famílias, pai com inveja de filho, olha só, mãe com inveja de filha, filha com inveja de mãe, filho com inveja de pai, irmão com inveja de irmão, tá certo? É cunhado, briga, nora, sogra, a gente vê essa bagunça, tá? É igual a gente fala que o Velho Testamento, se a gente for pegar o Velho Testamento, a gente só vai ver o quê? Lambança de família, do começo até o fim. Começa lá com Adão e Eva, Caim e Abel, e vai só mostrando problemas de família, tá certo? Isso é o Velho Testamento. Aí depois entra o Novo Testamento, que é o Evangelho, aí já entra o Cristo, mostrando a importância do perdão. Então, quer dizer, a gente pode entender que o Evangelho, ele veio para quê? Para consertar o Velho Testamento, que era cheio de ódio, de família. Vocês vejam lá o caso do José, que depois foi José lá do Egito. O José era o filho caçula e os irmãos tinham inveja do José. E aí tentaram matar o José, jogando ele dentro de um poço. Aí ele foi salvo, tudo, foi para o Egito e virou um chanceler lá do Egito. Depois ele ajudou a família. Aquela família que tentou matar ele acabou ajudando com alimento no futuro. Vocês vejam como é que é a coisa, e a beleza do perdão. Então, quer dizer, estudo é o problema da causa e efeito, tá? E aí vocês vão ver essa questão da família, a gente vê muito isso, tá? As pessoas traindo, fazendo isso, aquilo, e vão gerando o quê? Causas ruins que no futuro vão retornar para ela. Por quê, gente? Porque a vida é um eco. Tudo que você lança para o universo vai voltar para você, de uma forma ou de outra, pelo bem ou pelo mal. Tá certo, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente lança para fora de nós. Tá certo? Sempre está em mente o bem. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Que se existe uma senha para que a pessoa tenha uma vida melhor no plano espiritual, essa senha é a bondade. É a bondade. A bondade, gente, ela abre as portas do plano espiritual. E não importa a religião da pessoa, independente da religião. Porque quando você chega no plano espiritual, gente, ninguém vai te perguntar se você era ateu, se você era evangélico, se era espírita, se era católico. Eles vão querer saber o quê? O bem que você fez, o bem. E eu falo para vocês, gente, eu conheço muito ateu que não acredita em Deus, mas é bom, faz o bem. E um ateu, gente, quando ele faz o bem sem esperar nada em troca, porque ele não acredita nem em Deus. Ele não acredita muito menos em vida depois da morte. Então, um ateu, quando é bom, ele é bom porque ele é bom, sem nenhum interesse por trás. Ele faz o bem pelo bem. É por isso que uma vez perguntaram para o Emmanuel como é que era o nosso lar, se tinha muito espírita lá no nosso lar. Aí o Emmanuel falou que não. Lá tinha muito ateu, tinha muito judeu e muito católico. Olha só, no nosso lar. E os espíritas?
Os espíritas, gente, eles têm uma responsabilidade, nós que somos espíritos, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque a gente conhece a realidade das coisas. E se a gente não faz o bem, se a gente não gera causas no bem, a responsabilidade é grande, o peso é muito maior. O nosso peso específico fica muito grande quando a gente desencarna. Tá? Então a gente que é espírita, a gente tem que procurar fazer o bem de forma sistemática. Tá certo? O bem pelo bem. E sem esperar gratidão, gente. Que é um problema que acontece muito na família. Porque nas famílias, todo mundo cria expectativa no amor. As pessoas criam, meu filho nasceu tão bonito. Meu filho vai ser um doutor. E se o filho quiser ser um artista, se o filho quiser ser um pipoqueiro, um chapeiro, vocês sabem o que é um chapeiro? Que fica fazendo sanduíche ali na chapa. Tem gente que gosta disso. O que tem? O que importa é que ele seja o melhor chapeiro do mundo. Tá certo, gente? Então, quer dizer, é procurar entender que o que importa, gente, é o bem. Uma vez perguntaram para o Chico qual que era o propósito principal na vida de todo ser humano que reencarna. Aí o Chico falou, não, eu vou ver aqui com o Emmanuel. Aí ele perguntou para o Emmanuel foi curto e grosso. Ele falou, o bem, fazer o bem. Fazer o bem deve ser o propósito de vida de todo ser humano que tem a bênção da reencarnação. Tá certo? Fazer o bem. É para isso que nós estamos aqui encarnados, gente. É para aprender a fazer o bem. É para poder exercitar no bem. Porque já que a gente não tem em nós o bem de forma espontânea, não tem problema, mas nós estamos exercitando. Nós estamos buscando. Porque ninguém se torna virtuoso da noite para o dia, sem exercitar, sem treinar. Vocês acham que um Vicente de Paula, que foi uma pessoa muito caridosa, que viveu no século XVI, foi um santo, São Vicente de Paulo, vocês acham que ele se tornou o que ele era da noite para o dia? Claro que não. Vocês acham que o Chico Xavier, ele é desse jeito porque ele teve uma graça diferente da nossa? Claro que não. Eu conheci o Chico na casa do meu sogro, ele ia lá toda terça-feira, era uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa que gostava de escutar piada e contar piada também, tá? Era uma pessoa extraordinária, o Chico. Vocês acham que ele se tornaram o que ele é da noite para o dia? Não, foi fruto de um trabalho, de plantios que ele fez em várias reencarnações, plantando bem, exercitando bem, para que o bem se tornasse uma coisa natural nele. Tá certo? Então vamos lá. Causa e efeito, causa e consequência, ação e reação. Olha só, gente, porque Deus é bom, nos deixa plantar o que quisermos. Vocês já ouviram falar nisso? Tá? Todo mundo tem um livre-arbítrio, tá? E porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. Olha bem, gente, lá no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, na pergunta número 13, se não me engano, está lá os atributos de Deus. Kardec pergunta sobre os atributos de Deus. E o principal atributo dele está lá no fim, é soberanamente, olha bem, soberanamente, justo e bom. Esse é o atributo de Deus. Então, se ele é soberanamente bom e justo, é claro que aqui na Terra não tem ninguém que seja privilegiado. Tudo que as pessoas têm é fruto do merecimento, seja para o bem, seja para o mal. Tá certo?
Então não existe privilégio nas reencarnações, igual a gente vê em repartições públicas, ou em empresas, sei lá. Tá certo? Com Deus, gente, o que manda é o merecimento e a lei de causa e efeito. Vocês vejam, por exemplo, quem fez o colegial? Levanta a mão. Maioria. Vocês lembram lá no segundo colegial que na física mecânica a gente aprendia a terceira lei de Newton? Olha bem, gente, isso é ciência que nós estamos falando. A terceira lei de Newton diz o seguinte: a lei de ação e reação. Para toda ação, nós temos o quê? Uma reação de força correspondente, que vem em sentido oposto. Então, se eu chegar aqui, gente, e der um tapa na parede, a mesma força que eu emprego aqui, ela volta na minha mão. Se eu bater com mais força, eu vou machucar minha mão. Tá? Por quê? Por causa dessa terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação. Agora, o que é ação e reação, gente? Ação e reação é causa e efeito. Ação e reação é plantar e colher. Plantar e colher. É uma ação e uma reação. Tá? Então, a gente tem que procurar sempre o quê, gente? No plantio, procurar plantar coisas boas. Gerar ações no bem. Eu sempre friso isso, gente, no bem, porque é importantíssimo. Porque nós estamos aqui para aprender a fazer o bem. Tá? Ah, mas aqui eu tenho muita expiação, tenho muita provação. Tudo bem, gente. Isso faz parte. Como dizia o Chico Xavier, toda pessoa que reencarna já tem 30% de treva no cangote. A gente já traz isso. Então, isso é arroz com feijão na nossa vida. A gente tem que enfrentar expiações, provações, tá certo? Mas junto a isso, nós não podemos esquecer de praticar o bem, de exercitar o bem, seja de que forma for, tendo paciência com uma pessoa complicada, tendo paciência com um filho, adolescente, que não é fácil. Então, gente, é procurar exercitar o bem, tá certo? Olha só, vocês estão vendo essa árvore aqui? Isso aqui lembra um ipê roxo. Tá um ipê, até em forma de coração, tudo bonito. Então a vida, gente, é isso aí, ó. É escolhas. Você vê, só o momento que a gente acorda de manhã, a gente já começa o quê? Ter que escolher. Ah, que roupa eu vou usar? Será que eu visto essa camisa ou visto essa calça? Como é que é? Então, quer dizer, a vida ela é cheia de escolhas, tá? E a gente tem que aprender a fazer essas escolhas, de preferência de forma racional. Então, aqui, ó. Bem e o mal. Isso aí está sempre presente na nossa vida, gente, esse tipo de escolha. Vocês podem ver. Está sempre presente. Todo dia a gente tem uma escolha nesse sentido. Tá? E muitas vezes a gente escolhe o mal, sabendo que é o mal. Uma pessoa que escolhe cometer crimes, ela está escolhendo de livre e espontânea vontade. Agora, tem muita gente que entra no crime porque não sabe o quê? Falar não. Falar não. Ah, mas falar não, mas isso não é falta do caráter. Claro que não. Vocês vejam, por exemplo, o Cristo. O Cristo, Jesus, ele não falou não quando ele expulsou os vendilhões do templo. Ele foi lá e quebrou o pau, gente. Falou, não aceito esse tipo de coisa aqui dentro. E foi lá, derrubou as barracas, tudo. Cristo fez isso.
tá? Outra pessoa que sabia falar não com propriedade era Chico Xavier. Ele sabia falar não. Ele era bom, era caridoso, mas ninguém passava a bola por debaixo das pernas dele. O Chico, quem conheceu o Chico sabe disso, tá? Então tem que saber falar não, porque você sabendo falar não, você consegue fazer escolhas de forma mais pronta, mais inteligente, mais racional e voltada para o bem. Tá? Então tem hora que você tem que chegar para um amigo, eu não falo amigo, mas é um amigo da onça. Aquele amigo que chega para você e te apresenta uma droga. Fala, ô, toma aqui, usa aqui para você ver. É bom, vai te fazer bem, vai te deixar menos deprimido. E a pessoa vai e usa, porque não sabe falar não. Outro amigo que chega, ô, vamos lá para o boteco, tomar uma cerveja. Aí o sujeito pensa, não, mas eu tenho que chegar em casa. A minha mulher está me esperando, meus filhos estão me esperando. Mas um amigo fala, não, mas você é amigo meu, tal, como é que você vai recusar isso? E o sujeito acaba indo lá para o barzinho. Isso acontece demais. Então a gente tem que ser firme nas nossas escolhas. E lembrar, vocês estão vendo esse P? O que tem por baixo da terra? Uma raiz. Essa raiz, ela se formou a partir do que, essa árvore? A partir de uma semente. Olha bem, gente. Vocês nunca vão ver uma semente de ipê roxo nascer um pé de milho. Não tem jeito. Vocês nunca vão ver uma laranjeira dar uma melancia. Isso não existe. Então, quer dizer, nós temos que aprender a plantar, fazer o bem e lembrar que tudo na vida é uma questão de escolha. E se a gente tem possibilidade de escolher, é lembrar que aquela escolha que a gente faz, ela tem que ser o quê? Dentro daquele propósito que nós reencarnamos. Qual que é o propósito? É fazer o bem. Então a gente tem que procurar fazer isso, tá? Ter muita lucidez nas nossas escolhas. Às vezes a pessoa fala assim, o sujeito chega lá no consultório e fala, gente, mas não sei escolher, eu tenho que fazer isso aqui. Eu falei, gente, faz uma coisa muito simples. Se você tem que fazer uma escolha mais séria, que vai mexer na sua vida, o que você faz? Pega uma folha de papel, divide essa folha no meio e põe assim, prós e contra, aquela escolha que você quer fazer. Aí você vai lá e coloca assim, os prós. O que vai ser bom se eu fizer esse tipo de escolha? Aí na outra coluna você põe, não, o que vai ser contra? O que vai dar errado? O que vai ser ruim? Anota tudo. E aí depois você faz uma conta simples. O que foi melhor, o pró ou o contra? Aí faz a escolha. Mas procurar, gente, fazer uma escolha lúcida, sempre voltada para o propósito de vida, que é fazer o bem. Tá certo? Não chame de destino a consequência de suas próprias escolhas. Ô, gente, quanta gente nos procura com problema, falando que a vida está parada, isso, aquilo, e sempre, muitas vezes, jogando a culpa nos outros, jogando a culpa no pai, jogando a culpa na mãe, joga a culpa no cunhado, joga a culpa no patrão, como se eles tivessem culpa de alguma coisa. A pessoa tem que entender, gente, a pessoa que está encarnada, ela tem que entender o quê? Que a vida está 100% nas mãos de quem? Nas nossas mãos. A nossa vida está 100% na nossa mão. E às vezes a pessoa fala, mas isso é o meu destino. Destino nada, gente. Entendeu? Então quer dizer, o destino geralmente é o quê? É fruto da cadinha, é um lugar que se funde metais. Tá certo?
Então, olha bem a comparação que o Emmanuel fez. Família é um cadinho purificador. Então, quer dizer, é um lugar difícil, tá? É um lugar sofrido. Então, a gente tem que entender dessa forma, tá? E procurar sempre fazer o melhor. Se você tem parentes complicados, procurar trabalhar sempre o perdão, procurar entender, procurar resolver as questões, porque parente não tem como a gente separar. Difícil. Como é que uma mãe vai falar, não quero mais ver meu filho? Então, quer dizer, isso acontece muito. É o que a gente vê nas famílias, pai com inveja de filho, olha só, mãe com inveja de filha, filha com inveja de mãe, filho com inveja de pai, irmão com inveja de irmão, tá certo? É cunhado, briga, nora, sogra, a gente vê essa bagunça, tá? É igual a gente fala que o Velho Testamento, se a gente for pegar o Velho Testamento, a gente só vai ver o quê? Lambança de família, do começo até o fim. Começa lá com Adão e Eva, Caim e Abel e vai só mostrando problemas de família, tá certo? Isso é o Velho Testamento. Aí depois entra o Novo Testamento, que é o Evangelho, aí já entra o Cristo, mostrando a importância do perdão. Então, quer dizer, a gente pode entender que o Evangelho, ele veio para quê? Para consertar o Velho Testamento, que era cheio de ódio, de família. Vocês vejam lá o caso do José, que depois foi José lá do Egito. O José era o filho caçula e os irmãos tinham inveja do José. E aí tentaram matar o José, jogando ele dentro de um poço. Aí ele foi salvo, tudo, foi para o Egito e virou um chanceler lá do Egito. Depois ele ajudou a família. Aquela família que tentou matar ele acabou ajudando com alimento no futuro. Vocês vejam como é que é a coisa e a beleza do perdão. Então, quer dizer, estudo é o problema da causa e efeito, tá? E aí vocês vão ver essa questão da família, a gente vê muito isso, tá? As pessoas traindo, fazendo isso, aquilo, e vão gerando o quê? Causas ruins que no futuro vão retornar para ela. Por quê, gente? Porque a vida é um eco. Tudo que você lança para o universo vai voltar para você, de uma forma ou de outra, pelo bem ou pelo mal. Tá certo, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente lança para fora de nós. Tá certo? Sempre está em mente o bem. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Que se existe uma senha para que a pessoa tenha uma vida melhor no plano espiritual, essa senha é a bondade. É a bondade. A bondade, gente, ela abre as portas do plano espiritual. E não importa a religião da pessoa, independente da religião. Porque quando você chega no plano espiritual, gente, ninguém vai te perguntar se você era ateu, se você era evangélico, se era espírita, se era católico. Eles vão querer saber o quê? O bem que você fez. O bem. E eu falo para vocês, gente, eu conheço muito ateu que não acredita em Deus, mas é bom, faz o bem. E um ateu, gente, quando ele faz o bem sem esperar nada em troca, porque ele não acredita nem em Deus. Ele não acredita muito menos em vida depois da morte. Então, um ateu, quando é bom, ele é bom porque ele é bom, sem nenhum interesse por trás. Ele faz o bem pelo bem. É por isso que uma vez perguntaram para o Emmanuel como é que era o nosso lar, se tinha muito espírita lá no nosso lar. Aí o Emmanuel falou que não. Lá tinha muito ateu, tinha muito judeu e muito católico. Olha só, no nosso lar. E os espíritas? Os espíritas, gente, eles têm uma responsabilidade. Nós que somos espíritas, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque a gente conhece a realidade das coisas. E se a gente não faz o bem, se a gente não gera causas no bem,
a responsabilidade é grande, o peso é muito maior. O nosso peso específico fica muito grande quando a gente desencarna. Tá? Então a gente que é espírita, a gente tem que procurar fazer o bem de forma sistemática. Tá certo? O bem pelo bem. E sem esperar gratidão, gente. Que é um problema que acontece muito na família. Porque nas famílias, todo mundo cria expectativa no amor. As pessoas criam, meu filho nasceu tão bonito. Meu filho vai ser um doutor. E se o filho quiser ser um artista, se o filho quiser ser um pipoqueiro, um chapeiro, vocês sabem o que é um chapeiro que fica fazendo sanduíche ali na chapa? Tem gente que gosta disso. O que tem? O que importa é que ele seja o melhor chapeiro do mundo. Tá certo, gente? Então, quer dizer, é procurar entender que o que importa, gente, é o bem. Uma vez perguntaram para o Chico qual que era o propósito principal na vida de todo ser humano que reencarna. Aí o Chico falou, não, eu vou ver aqui com o Emmanuel. Aí ele perguntou para o Emmanuel foi curto e grosso. Ele falou, o bem, fazer o bem. Fazer o bem deve ser o propósito de vida de todo ser humano que tem a bênção da reencarnação. Tá certo? Fazer o bem. É para isso que nós estamos aqui encarnados, gente. É para aprender a fazer o bem. É para poder exercitar no bem. Porque já que a gente não tem em nós o bem de forma espontânea, não tem problema, mas nós estamos exercitando. Nós estamos buscando. Porque ninguém se torna virtuoso da noite para o dia, sem exercitar, sem treinar. Vocês acham que um Vicente de Paula, que foi uma pessoa muito caridosa, que viveu no século XVI, foi um santo, São Vicente de Paulo, vocês acham que ele se tornou o que ele era da noite para o dia? Claro que não. Vocês acham que o Chico Xavier, ele é desse jeito porque ele teve uma graça diferente da nossa? Claro que não. Eu conheci o Chico na casa do meu sogro. Ele ia lá toda terça-feira. Era uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa que gostava de escutar piada e contar piada também. Tá? Era uma pessoa extraordinária, o Chico. Vocês acham que ele se tornaram o que ele é da noite para o dia? Não. Foi fruto de um trabalho, de plantios que ele fez em várias reencarnações. Várias reencarnações plantando bem, exercitando bem, para que o bem se tornasse uma coisa natural nele. Tá certo? Então vamos lá. Causa e efeito, causa e consequência, ação e reação. Olha só, gente, porque Deus é bom, nos deixa plantar o que quisermos. Vocês já ouviram falar nisso? Tá? Todo mundo tem um livre-arbítrio, tá? E porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. Olha bem, gente, lá no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, na pergunta número 13, se não me engano, está lá os atributos de Deus. Kardec pergunta sobre os atributos de Deus. E o principal atributo dele está lá no fim. É soberanamente, olha bem, soberanamente, justo e bom. Esse é o atributo de Deus. Então, se ele é soberanamente bom e justo, é claro que aqui na Terra não tem ninguém que seja privilegiado. Tudo que as pessoas têm é fruto do merecimento, seja para o bem, seja para o mal. Tá certo? Então não existe privilégio nas reencarnações, igual a gente vê em repartições públicas, ou em empresas, sei lá. Tá certo? Com Deus, gente,
O que manda é o merecimento. E a lei de causa e efeito. Vocês vejam, por exemplo, quem fez o colegial? Levanta a mão. Maioria. Vocês lembram lá no segundo colegial que na física mecânica a gente aprendia a terceira lei de Newton? Olha bem, gente, isso é ciência que nós estamos falando. A terceira lei de Newton diz o seguinte: a lei de ação e reação. Para toda ação, nós temos o quê? Uma reação de força correspondente, que vem em sentido oposto. Então, se eu chegar aqui, gente, e der um tapa na parede, a mesma força que eu emprego aqui, ela volta na minha mão. Se eu bater com mais força, eu vou machucar minha mão. Tá? Por quê? Por causa dessa terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação. Agora, o que é ação e reação, gente? Ação e reação é causa e efeito. Ação e reação é plantar e colher. Plantar e colher. É uma ação e uma reação. Tá? Então, a gente tem que procurar sempre o quê, gente? No plantio, procurar plantar coisas boas. Gerar ações no bem. Eu sempre friso isso, gente, no bem, porque é importantíssimo. Porque nós estamos aqui para aprender a fazer o bem. Tá? Ah, mas aqui eu tenho muita expiação, tenho muita provação. Tudo bem, gente. Isso faz parte. Como dizia o Chico Xavier, toda pessoa que reencarna já tem 30% de treva no cangote. A gente já traz isso. Então, isso é arroz com feijão na nossa vida. A gente tem que enfrentar expiações, provações, tá certo? Mas junto a isso, nós não podemos esquecer de praticar o bem, de exercitar o bem, seja de que forma for, tendo paciência com uma pessoa complicada, tendo paciência com um filho, adolescente, que não é fácil. Então, gente, é procurar exercitar o bem, tá certo? Olha só, vocês estão vendo essa árvore aqui? Isso aqui lembra um ipê roxo. Tá um ipê, tá até em forma de coração, tudo bonito. Então a vida, gente, é isso aí, ó. É escolhas. Você vê, só o momento que a gente acorda de manhã, a gente já começa o quê? Ter que escolher. Ah, que roupa eu vou usar? Será que eu visto essa camisa ou visto essa calça? Como é que é? Então, quer dizer, a vida ela é cheia de escolhas. Tá? E a gente tem que aprender a fazer essas escolhas. De preferência, de forma racional. Então, aqui, ó. Bem ou mal. Isso aí está sempre presente na nossa vida, gente, esse tipo de escolha. Vocês podem ver. Está sempre presente. Todo dia a gente tem uma escolha nesse sentido. Tá? E muitas vezes a gente escolhe o mal, sabendo que é o mal. Uma pessoa que escolhe cometer crimes, ela está escolhendo de livre e espontânea vontade. Agora, tem muita gente que entra no crime porque não sabe o quê? Falar não. Falar não. Ah, mas falar não, mas isso não é falta do caráter. Claro que não. Vocês vejam, por exemplo, o Cristo. O Cristo, Jesus, ele não falou não quando ele expulsou os vendilhões do templo. Ele foi lá e quebrou o pau, gente. Falou, não aceito esse tipo de coisa aqui dentro. E foi lá, derrubou as barracas, tudo. Cristo fez isso. Tá? Outra pessoa que sabia falar não com propriedade era Chico Xavier. Ele sabia falar não. Ele era bom, era caridoso, mas ninguém passava a bola por debaixo das pernas dele.
O Chico, quem conheceu o Chico sabe disso. Tá? Então tem que saber falar não. Porque você sabendo falar não, você consegue fazer escolhas de forma mais pronta, mais inteligente, mais racional e voltada para o bem. Tá? Então tem hora que você tem que chegar para um amigo, eu não falo amigo, mas é um amigo da onça. Aquele amigo que chega para você e te apresenta uma droga. Fala, ô, toma aqui, usa aqui para você ver, é bom, vai te fazer bem, vai te deixar menos deprimido. E a pessoa vai e usa, porque não sabe falar não. Outro amigo que chega, ô, vamos lá para o boteco, tomar uma cerveja. Aí o sujeito pensa, não, mas eu tenho que chegar em casa. A minha mulher está me esperando, meus filhos estão me esperando. Mas um amigo fala, não, mas você é amigo meu, tal, como é que você vai recusar isso? E o sujeito acaba indo lá para o barzinho. Isso acontece demais. Então a gente tem que ser firme nas nossas escolhas. E lembrar, vocês estão vendo esse P? O que tem por baixo da terra? Uma raiz. Essa raiz, ela se formou a partir do que, essa árvore? A partir de uma semente. Olha bem, gente. Vocês nunca vão ver uma semente de P roxo nascer um pé de milho. Não tem jeito. Vocês nunca vão ver uma laranjeira dar uma melancia. Isso não existe. Então, quer dizer, nós temos que aprender a plantar, fazer o bem e lembrar que tudo na vida é uma questão de escolha. E se a gente tem possibilidade de escolher, é lembrar que aquela escolha que a gente faz, ela tem que ser o quê? Dentro daquele propósito que nós reencarnamos. Qual que é o propósito? É fazer o bem. Então a gente tem que procurar fazer isso, tá? Ter muita lucidez nas nossas escolhas. Às vezes a pessoa fala assim, o sujeito chega lá no consultório fala, gente, mas não sei escolher, eu tenho que fazer isso aqui. Eu falei, gente, faz uma coisa muito simples. Se você tem que fazer uma escolha mais séria, que vai mexer na sua vida, o que você faz? Pega uma folha de papel, divide essa folha no meio e põe assim, prós e contra, aquela escolha que você quer fazer. Aí você vai lá e coloca assim, os prós. O que vai ser bom se eu fizer esse tipo de escolha? Aí na outra coluna você põe, não, o que vai ser contra? O que vai dar errado? O que vai ser ruim? Anota tudo. E aí depois você faz uma conta simples. O que foi melhor, o pró ou o contra? Aí faz a escolha. Mas procurar, gente, fazer uma escolha lúcida, sempre voltada para o propósito de vida, que é fazer o bem. Tá certo? Não chame de destino a consequência de suas próprias escolhas. Ô, gente, quanta gente nos procura com problema, falando que a vida está parada, isso, aquilo, e sempre, muitas vezes, jogando a culpa nos outros, jogando a culpa no pai, jogando a culpa na mãe, joga a culpa no cunhado, joga a culpa no patrão, como se eles tivessem culpa de alguma coisa. A pessoa tem que entender, gente, a pessoa que está encarnada, ela tem que entender o quê? Que a vida está 100% nas mãos de quem? Nas nossas mãos. A nossa vida, ela está 100% na nossa mão. E às vezes a pessoa fala, mas isso é o meu destino. Destino nada, gente. Entendeu? Então, quer dizer, o destino geralmente é o quê? É fruto das escolhas que a gente faz, ou boas ou ruins. Mas quem fez a escolha de livre e espontânea vontade? Fui eu. Não foi a minha mãe, não foi meu pai, não foi meu irmão que fez essas escolhas, fui eu.
E quando a gente vai, aqui ó, por exemplo, quando a gente vai resolver um problema de matemática, tá? Você não tem que primeiro ler o enunciado do problema, o que o problema está pedindo? Não é assim que a gente faz? Aí depois que a gente lê o enunciado desse problema, a gente tenta o quê? Entender o problema e resolver o problema. Aí aplica alguma fórmula e chega ao resultado. Então na vida a gente tem que fazer isso mais ou menos assim. A gente tem um problema, procura o quê? Que causa provável seria esse problema? E buscar essas causas. E procurar arrumar aquilo para que não repita. Mas se a gente não for procurar as causas, não adianta. Tá? Porque muita gente chega para a gente e fala assim, mas eu não vou fazer mais o bem, porque tudo que eu faço, eu sofro ingratidão das pessoas. Olha só, gente, se você procurar fazer o bem, esperando gratidão de alguém, você está fazendo o bem pelo motivo errado. A gente não tem que esperar gratidão de ninguém. O que eu vejo de gente magoada, deprimida, carregando o peso da ingratidão de filhos, principalmente filho. Pessoas, gente, você não tem que fazer pensando em gratidão. Por quê? Porque quando a gente faz o bem, a gente não precisa preocupar por onde vai vir esse bem. Esse bem ele vai vir por qualquer caminho. Ele vai chegar em você no momento que você mais precisar, mas não necessariamente pela pessoa que você beneficiou. Tá? Então tem muita gente que fala, não vou fazer o bem porque eu só recebo ingratidão. Ora, não é assim que a gente tem que pensar, tá? Porque senão você vai decepcionar. Porque você está fazendo bem para quem? Para bicho ou para ser humano? Para ser humano. E ser humano é complicado, gente. Quem é que tem cachorro aqui? Levanta a mão. Vocês já foram decepcionados por algum cachorro? Traídos por algum cachorro? Claro que não. Por quê? Porque o bicho é bicho. Ele não é humano. O cachorro você pode danar com ele, pode, às vezes, até tratar mal, ele está sempre banando o rabinho para você. E se deixar ele vem, ainda lambe seu pé. Mas é bicho. Agora o humano não, gente. Com o humano a gente não tem que ficar criando expectativas, senão você vai sofrer. É fazer o bem e não se preocupar por onde esse bem vai retornar. Porque ele vai retornar. A gente só não sabe por onde. E não deve preocupar com isso. Tá bom? Agora tem isso aqui, ó. Vamos falar no mal que a gente faz, tá? Olha bem. Isso aqui, gente, é quase uma equação matemática. Por quê? Porque ela é inexorável. Ela sempre vai dar o mesmo resultado. Tá certo? Então você veja, por exemplo, toda vez que a pessoa comete um erro, quando ela faz o mal, quando ela faz uma lambança com alguém, o que acontece? Ela vai gerar um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, ele vai gerar um remorso. Mas eu não sinto isso. Se você não sente, você é psicopata. Você tem transtorno de personalidade antissocial. São os únicos que não sentem culpa. São os psicopatas, tá? Não é o caso nosso. Então, toda vez isso acontece. E aí acontece isso, gente. Nós vamos entrar nesse sistema de autopunição. É consciente isso? Claro que não é consciente, gente. É inconsciente. Aqui, eu vou pegar uma garrafa. Vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo essa tampinha azul? Olha bem. Está vendo, né? Vocês estão vendo aqui essa garrafa? Essa parte aqui eu vou chamar de inconsciente. A tampinha é o consciente. É o que a gente consegue controlar. Olha bem, isso aqui a gente não controla. Ó. Agora eu pergunto para vocês,
O que é que pesa mais? O consciente ou o inconsciente? O que nos arrasta? É o inconsciente. É o que o Freud chamava de ego. Tá certo? A gente não consegue controlar conscientemente. Então a gente cai aqui, ó. Autopunição. A gente começa a fazer doença. Começa a fazer acidentes, insucesso na vida, insucesso tanto no campo profissional quanto no campo amoroso, tá? Tem um caso, gente, que eu acompanhei em São Paulo, quando eu morei lá. Eu lembro direitinho. O sujeito, ele cometeu um assalto numa farmácia e fugiu na moto. E a polícia de São Paulo pegou o rastro dele e foi atrás dele. E esse sujeito correndo na moto e a polícia atrás. De repente ele desgovernou e bateu num poste. Pá! E ficou paraplégico. Olha bem, gente. Depois eu fui acompanhar o caso no hospital. O que acontece? Esse sujeito, era a primeira vez que ele estava assaltando. Primeira vez que ele experimentou assaltar. Aconteceu isso. Vocês viram como é que a lei de causa e efeito acontece de forma rápida? Não levou nem meia hora, ele já colheu o fruto da lambança dele. Ficou paraplégico. Então, isso acontece, gente. E isso aqui acontece de forma rápida na vida da pessoa. Vocês estão achando que numa outra encarnação? Não, acontece nessa. Por exemplo, a psicossomática, ela é uma ciência fundada em 1930 e ela fala o seguinte, que a maioria das doenças conhecidas, em torno de 90% das doenças, elas são de fundo emocional. Ah, mas e as infecto-contagiosas? Não, as infecto-contagiosas, como gripe, dengue e outras, é claro que é um mosquitinho que te pica. Tudo bem, mas isso é a minoria. Ah, mas a infecção que eu peguei, a infecção você tratou com antibiótico. Tudo bem. Então, a maioria das doenças acontece dessa forma. É fruto de culpa. Ah, mas eu não fiz nada de errado. Porque às vezes você não lembra. Porque a maioria das pessoas, gente, muitas vezes entra num sistema de culpa desse, porque alguém falou com ela alguma coisa na infância. Eu já vi um caso, por exemplo, de uma senhora que veio no meu consultório, ela tinha uma depressão há mais de 30 anos. Aí nós fomos ver a causa daquilo. Ela lembrou de quê? Ela lembrou, com 3 anos de idade, a irmãzinha dela morreu de leucemia. A irmãzinha. E naquele tempo, os velórios eram dentro de casa, não sei se vocês lembram disso. E aí a menininha de 3 anos, ela estava olhando a irmãzinha no caixão. Aí chegou uma tia e falou assim para ela, você que tinha que estar nesse caixão, porque foi você que matou sua irmãzinha. Aí a menininha, naturalmente, ela criou um sentimento de culpa brutal. Brutal. Por quê? Porque no dia anterior, ela estava brincando com a irmãzinha e empurrou a irmãzinha. Aí a tia falou que ela que matou a irmã. Na realidade não foi, foi a leucemia, porque naquele tempo o tratamento de leucemia quase não existia, a pessoa desencarnava. Mas a menina, ela colheu aquilo como sendo verdade. Aí depois, com 56 anos, eu conversando com ela, eu falei, então vamos ressignificar isso. Eu falei para ela, então você vai fazer o seguinte, você vai imaginar você do lado dessa menininha de 3 anos. Você é uma mulher de 56 anos. Aí eu falei para ela assim, bom, a sua tia está vindo, vai falar isso. O que você responderia para ela? Coisa que uma criança de 3 anos não responde.
Ela falou, não, eu ia falar que ia mandar ela para... Ele falou um palavrão. Eu falei, parabéns. Pronto, resolveu. Ela ressignificou aquela cena que ficou marcada nela. Ela entendeu que ela realmente não tinha culpa. E que o problema era da tia, que foi má. Má. E aí ela resolveu essa questão. Tá? Ah, mas eu tomo medicamento para depressão. Tudo bem, o medicamento ele estabiliza o quadro, mas não cura. A maioria dos medicamentos farmacológicos, gente, são sintomáticos. Eles não curam a doença, eles amenizam sintomas. Vocês já viram algum medicamento que cura diabetes? Vocês já viram algum medicamento que cura gripe? Gripe não existe. O dia que inventarem um medicamento que cura alguma coisa, é prêmio Nobel. Porque não cura. Ah, mas o antibiótico cura? Não, o antibiótico ele não cura a infecção. Ele mata a bactéria. A hora que ele mata a bactéria que está no sistema orgânico, a pessoa melhora, naturalmente. Mas não é o antibiótico que vai curar a infecção. Ele simplesmente mata as bactérias, que são os agentes infecciosos. É como se fosse um veneno. O antibiótico é um veneno. Bom, é um veneno controlado. Tá? Mas então é isso. Ah, mas o acidente também é agente que produz? É. Por exemplo, quando você vai atravessar uma rua, você distrai e não vê uma moto, a moto vem e te arrebenta. A culpa é de quem? A culpa é da distração sua. A distração ela vem de onde? Vem do nosso inconsciente. Tá certo? Sempre do nosso inconsciente. Tá certo, gente? Então a gente tem que procurar o quê? Fazer boas escolhas. E procurar evitar errar. E se errar, o que você tem que fazer? Se você cometer um erro, procura a pessoa que você prejudicou e pede perdão. Fala, fulano, você me perdoa pela... E pronto. Ah, mas se a pessoa não quiser te perdoar, tudo bem, mas pelo menos você foi lá e pediu perdão para essa pessoa. Se ela não quer te perdoar, problema dela. Tá certo? Você foi e fez sua parte. Então vamos lá. Então nessa equação da autopunição, gente, o que a gente tem que trabalhar é o auto-perdão. O auto-perdão, tá certo? Que muitas vezes o auto-perdão é mais difícil que a gente perdoar os outros. A gente se perdoar. É por isso que a gente está sempre nessa... Parece cachorro querendo morder o rabo. Persistência no bem. Pode pôr, Gabriel. Muita gente pensa em desistir de fazer o bem pelo motivo que eu falei. Por causa da ingratidão. Ah, mas... todo mundo é ingrato comigo, ninguém dá valor em mim. Ora, faça as coisas sem se preocupar com isso. Faça o bem sem se preocupar. E por que a gente tem que persistir? Olha bem. Persistir no bem. Porque muitas vezes não é fácil a gente procurar fazer o bem. Principalmente... eu vejo aqui, né, Neide, a gente trabalha em centro espírita, a gente vê a dificuldade que tem. Porque parece que quando a gente começa a querer fazer o bem, os espíritos das trevas, eles vêm com toda a carga em cima de você. Ah, mas é uma perseguição pessoal? Não, às vezes não é pessoal, porque são inimigos do Cristo. Já há muito tempo. Então, qualquer pessoa que queira fazer o bem, ela vai sofrer algum tipo de perseguição espiritual. Isso é normal. É normal. Vocês vejam, por exemplo, Jesus. Jesus sempre tinha que lidar com o espírito das trevas, que apareciam para ele tentando ele. Vocês vejam, por exemplo, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, gente, ele morava numa gruta. E na época do inverno,
Isso aí no livro lá explica isso. Ele conta, o pessoal que escreveu o livro conta. Aparecia espíritos de mulheres com pouca roupa na frente dele. Sabe o que o São Francisco fazia? Ele tirava a roupa, deitava na neve e rolava na neve. Mas você vê a perseguição. E ele falava isso, que é normal. Você vê o Chico Xavier também sofria? Sofria. Porque os espíritos que são contra o Cristo, eles perseguem, é normal isso. Então a gente não tem que ficar esperando que vai dar tudo certo, que não vai ter problema, vai ter, mas a gente tem que enfrentar, tá certo, gente? Então a gente não pode ficar achando, eu vou começar a seguir o Cristo e fazer o bem, não vai ter retaliação. Vai ter retaliação por parte dos espíritos que são contra o bem, que estão no plano espiritual. E até gente encarnada. Você vê que quando você começa a fazer o bem, mudar de vida, sempre vai ter oposição, às vezes até dentro da família. Eles começam a falar, nossa, o que está acontecendo com você? Você virou santo, você era um capeta, isso, você fazia isso, aquilo, agora você virou um santinho só porque virou espírita. A gente escuta isso dentro da família, gente. A primeira oposição que a gente tem está dentro da família, não está longe, não. Tá? Isso é normal, é normal. E a gente tem que persistir? Tem que persistir. Então eu conclamo a todos vocês que persistam no bem, apesar das pancadas que vão surgir no lombo. Então a pessoa que quer seguir o Cristo, a primeira coisa que ela tem que fazer é lembrar que tem que engrossar o cangote, tem que engrossar o lombo, porque vai tomar chibatada. E às vezes toma chibatada de onde ela menos esperaria que poderia tomar. Tá? Isso é normal. Porque o mal tem inveja do bem. Tá certo, gente? Sempre teve. Vocês lembram lá desde o começo, Caim e Abel. Então, vamos lá. Então aqui, gente, tem um filminho que vai mostrar dois jovens e que um desses dois jovens queria fazer o mal. Aí o outro falou, não, vamos fazer o bem, vamos ver o que dá. E a pessoa que recebeu esse benefício, naturalmente ela tinha o quê? O mérito e uma colheita para receber. Vocês vão ver que bonito, é emocionante. As escolhas que a gente faz, ou boas ou ruins. Mas quem fez a escolha de livre e espontânea vontade? Fui eu. Não foi a minha mãe, não foi meu pai, não foi meu irmão que fez essas escolhas, fui eu. E quando a gente vai, aqui ó, por exemplo, quando a gente vai resolver um problema de matemática, tá? Você não tem que primeiro ler o enunciado do problema, o que o problema está pedindo? Não é assim que a gente faz? Aí depois que a gente lê o enunciado desse problema, a gente tenta o quê? Entender o problema e resolver o problema. Aí aplica alguma fórmula e chega ao resultado. Então na vida a gente tem que fazer isso mais ou menos assim. A gente tem um problema, procura o quê? Que causa provável seria esse problema? E buscar essas causas. E procurar arrumar aquilo para que não repita. Mas se a gente não for procurar as causas, não adianta. Tá? Porque muita gente chega para a gente e fala assim, mas eu não vou fazer mais o bem, porque tudo que eu faço, eu sofro ingratidão das pessoas. Olha só, gente. Se você procurar fazer o bem, esperando gratidão de alguém, você está fazendo o bem pelo motivo errado. A gente não tem que esperar gratidão de ninguém. O que eu vejo de gente magoada, deprimida, carregando o peso da ingratidão de filhos, principalmente filho. Pessoas, gente, você não tem que fazer pensando em gratidão. Por quê?
Porque quando a gente faz o bem, a gente não precisa preocupar por onde vai vir esse bem. Esse bem ele vai vir por qualquer caminho. Ele vai chegar em você no momento que você mais precisar, mas não necessariamente pela pessoa que você beneficiou. Tá? Então tem muita gente que fala, não vou fazer o bem porque eu só recebo ingratidão. Ora, não é assim que a gente tem que pensar. Tá? Porque senão você vai decepcionar. Porque você está fazendo bem para quem? Para bicho ou para ser humano? Para ser humano. E ser humano é complicado, gente. Quem é que tem cachorro aqui? Levanta a mão. Vocês já foram decepcionados por algum cachorro? Traídos por algum cachorro? Claro que não. Por quê? Porque o bicho é bicho. Ele não é humano. O cachorro você pode danar com ele, pode, às vezes, até tratar mal, ele está sempre banando o rabinho para você. E se deixar, ele vem e ainda lambe seu pé. Mas é bicho. Agora, humano não, gente. Com humano, a gente não tem que ficar criando expectativas, senão você vai sofrer. É fazer o bem e não se preocupar por onde esse bem vai retornar. Porque ele vai retornar. A gente só não sabe por onde. E não deve preocupar com isso. Tá bom? Agora tem isso aqui, ó. Vamos falar no mal que a gente faz, tá? Olha bem. Isso aqui, gente, é quase uma equação matemática. Por quê? Porque ela é inexorável. Ela sempre vai dar o mesmo resultado. Tá certo? Então você veja, por exemplo, toda vez que a pessoa comete um erro, quando ela faz o mal, quando ela faz uma lambança com alguém, o que acontece? Ela vai gerar um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, ele vai gerar um remorso. Ah, mas eu não sinto isso. Ah, se você não sente, você é psicopata. Você tem transtorno de personalidade antissocial. São os únicos que não sentem culpa. São os psicopatas, tá? Não é o caso nosso. Então, toda vez isso acontece. E aí acontece isso, gente. Nós vamos entrar nesse sistema de autopunição. É consciente isso? Claro que não é consciente, gente. É inconsciente. Aqui, eu vou pegar uma garrafa. Vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo essa tampinha azul? Olha bem. Está vendo, né? Vocês estão vendo aqui essa garrafa? Essa parte aqui eu vou chamar de inconsciente. A tampinha é o consciente. É o que a gente consegue controlar. Olha bem, isso aqui a gente não controla. Ó. Agora eu pergunto para vocês, o que é que pesa mais? O consciente ou o inconsciente? O que nos arrasta? É o inconsciente. É o que o Freud chamava de ego. Tá certo? A gente não consegue controlar conscientemente. Então a gente cai aqui, ó. Autopunição. A gente começa a fazer doença. Começa a fazer acidentes, insucesso na vida, insucesso tanto no campo profissional quanto no campo amoroso. Tá? Tem um caso, gente, que eu acompanhei em São Paulo, quando eu morei lá. Eu lembro direitinho. O sujeito, ele cometeu um assalto numa farmácia e fugiu na moto. E a polícia de São Paulo pegou o rastro dele e foi atrás dele. E esse sujeito correndo na moto e a polícia atrás. De repente ele desgovernou e bateu num poste. Pá! E ficou paraplégico. Olha bem, gente. Depois eu fui acompanhar um caso no hospital. O que acontece? Esse sujeito, era a primeira vez que ele estava assaltando. Primeira vez que ele experimentou assaltar. Aconteceu isso.
Vocês viram como é que a lei de causa e efeito acontece de forma rápida? Não levou nem meia hora, ele já colheu o fruto da lambança dele. Ficou paraplégico. Então, isso acontece, gente. E isso aqui acontece de forma rápida na vida da pessoa. Vocês estão achando que numa outra encarnação? Não, acontece nessa. Por exemplo, a psicossomática ela é uma ciência fundada em 1930 e ela fala o seguinte, que a maioria das doenças conhecidas, em torno de 90% das doenças, elas são de fundo emocional. Ah, mas e as infecto-contagiosas? Não, as infecto-contagiosas, como gripe, dengue e outras, é claro que é um mosquitinho que te pica. Tudo bem, mas isso é a minoria. Ah, mas a infecção que eu peguei, a infecção você tratou com antibiótico. Tudo bem. Então, a maioria das doenças acontece dessa forma. É fruto de culpa. Ah, mas eu não fiz nada de errado. Porque às vezes você não lembra. Porque a maioria das pessoas, gente, muitas vezes entra num sistema de culpa desse, porque alguém falou com ela alguma coisa na infância. Eu já vi um caso, por exemplo, de uma senhora que veio no meu consultório, ela tinha uma depressão há mais de 30 anos. Aí nós fomos ver a causa daquilo. Ela lembrou de quê? Ela lembrou, com 3 anos de idade, a irmãzinha dela morreu de leucemia. A irmãzinha. E naquele tempo, os velórios eram dentro de casa, não sei se vocês lembram disso. E aí a menininha de 3 anos, ela estava olhando a irmãzinha no caixão. Aí chegou uma tia e falou assim para ela, você que tinha que estar nesse caixão, porque foi você que matou sua irmãzinha. Aí a menininha, naturalmente, ela criou um sentimento de culpa brutal. Brutal. Por quê? Porque no dia anterior, ela estava brincando com a irmãzinha e empurrou a irmãzinha. Aí a tia falou que ela que matou a irmã. Na realidade não foi, foi a leucemia. Porque naquele tempo, tratamento de leucemia quase não existia. A pessoa desencarnava. Mas a menina, ela colheu aquilo como sendo verdade. Aí depois, com 56 anos, eu conversando com ela, eu falei, então vamos ressignificar isso. Eu falei para ela, então você vai fazer o seguinte, você vai imaginar você do lado dessa menininha de 3 anos. Você é uma mulher de 56 anos. Aí eu falei para ela assim, bom, a sua tia está vindo, vai falar isso. O que você responderia para ela? Coisa que uma criança de 3 anos não responde. Ela falou, não, eu ia falar que ia mandar ela para... Ele falou um palavrão. Eu falei, parabéns. Pronto, resolveu. Ela ressignificou aquela cena que ficou marcada nela. Ela entendeu que ela realmente não tinha culpa. E que o problema era da tia. Que foi má. Má. E aí ela resolveu essa questão. Tá? Ah, mas eu tomo medicamento para depressão. Tudo bem, o medicamento ele estabiliza o quadro, mas não cura. A maioria dos medicamentos farmacológicos, gente, são sintomáticos. Eles não curam a doença, eles amenizam sintomas. Vocês já viram algum medicamento que cura diabetes? Vocês já viram algum medicamento que cura gripe? Gripe. Não existe. O dia que inventarem um medicamento que cura alguma coisa, é prêmio Nobel. Porque não cura. Ah, mas o antibiótico cura? Não, o antibiótico ele não cura a infecção. Ele mata a bactéria. A hora que ele mata a bactéria que está no sistema orgânico, a pessoa melhora. Naturalmente, mas não é o antibiótico que vai curar a infecção.
Ele simplesmente mata as bactérias, que são os agentes infecciosos. É como se fosse um veneno. O antibiótico é um veneno. Bom, é um veneno controlado. Tá? Mas então é isso. Ah, mas o acidente também é agente que produz? É. Por exemplo, quando você vai atravessar uma rua, você distrai e não vê uma moto, a moto vem e te arrebenta. A culpa é de quem? A culpa é da distração sua. A distração ela vem de onde? Vem do nosso inconsciente. Tá certo? Sempre do nosso inconsciente. Tá certo, gente? Então a gente tem que procurar o quê? Fazer boas escolhas e procurar evitar errar. E se errar, o que você tem que fazer? Se você cometer um erro, procura a pessoa que você prejudicou e pede perdão. Fala, fulano, você me perdoa pela... E pronto. Ah, mas se a pessoa não quiser te perdoar, tudo bem, mas pelo menos você foi lá e pediu perdão para essa pessoa. Se ela não quer te perdoar, é problema dela. Tá certo? Você foi e fez sua parte. Então vamos lá. Então nessa equação da autopunição, gente, o que a gente tem que trabalhar é o auto-perdão. O auto-perdão. Tá certo? Que muitas vezes o auto-perdão é mais difícil que a gente perdoar os outros. A gente se perdoar. É por isso que a gente está sempre nessa... Parece cachorro querendo morder o rabo. Persistência no bem. Pode pôr, Gabriel. Muita gente pensa em desistir de fazer o bem pelo motivo que eu falei, por causa da ingratidão. Ah, mas todo mundo é ingrato comigo, ninguém dá valor em mim. Ora, faça as coisas sem se preocupar com isso. Faça o bem sem se preocupar. E por que a gente tem que persistir? Olha bem. Persistir no bem. Porque muitas vezes não é fácil a gente procurar fazer o bem. Principalmente, eu vejo aqui, né, Neide? A gente trabalha em centro espírita, a gente vê a dificuldade que tem. Porque parece que quando a gente começa a querer fazer o bem, os espíritos das trevas, eles vêm com toda a carga em cima de você. Ah, mas é uma perseguição pessoal? Não, às vezes não é pessoal, porque são inimigos do Cristo, já há muito tempo. Então qualquer pessoa que queira fazer o bem, ela vai sofrer algum tipo de perseguição espiritual. Isso é normal. É normal. Vocês vejam, por exemplo, Jesus. Jesus sempre tinha que lidar com o espírito das trevas, que apareciam para ele tentando ele. Vocês vejam, por exemplo, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, gente, ele morava numa gruta. E na época do inverno, isso aí no livro lá explica isso. Ele conta, o pessoal que escreveu o livro conta. Apareciam espíritos de mulheres com pouca roupa na frente dele. Sabe o que o São Francisco fazia? Ele tirava a roupa, deitava na neve e rolava na neve. Mas você vê a perseguição. E ele falava isso, que é normal. Você vê o Chico Xavier também sofria? Sofria. Porque os espíritos que são contra o Cristo, eles perseguem, é normal isso. Então a gente não tem que ficar esperando que vai dar tudo certo, que não vai ter problema, vai ter, mas a gente tem que enfrentar, tá certo, gente? Então a gente não pode ficar achando, eu vou começar a seguir o Cristo e fazer o bem, não vai ter retaliação. Vai ter retaliação por parte dos espíritos que são contra o bem, que estão no plano espiritual. E até a gente encarnada. Você vê que quando você começa a fazer o bem, mudar de vida, sempre vai ter oposição, às vezes até dentro da família. Eles começam a falar, nossa, o que está acontecendo com você? Você virou santo,
Você era um capeta, isso, você fazia isso, aquilo, agora você virou um santinho só porque virou espírita. A gente escuta isso dentro da família, gente. A primeira oposição que a gente tem está dentro da família, não está longe, não. Tá? Isso é normal, é normal. E a gente tem que persistir? Tem que persistir. Então eu conclamo a todos vocês que persistam no bem, apesar das pancadas que vão surgir no lombo. Então a pessoa que quer seguir o Cristo, a primeira coisa que ela tem que fazer é lembrar que tem que engrossar o cangote, tem que engrossar o lombo, porque vai tomar chibatada. E às vezes toma chibatada de onde ela menos esperaria que poderia tomar. Tá? Isso é normal. Porque o mal tem inveja do bem. Tá certo, gente? Sempre teve. Vocês lembram lá desde o começo, Caim e Abel. Então, vamos lá. Então aqui, gente, tem um filminho que vai mostrar dois jovens e que um desses dois jovens queria fazer o mal. Aí o outro falou, não, vamos fazer o bem, vamos ver o que dá. E a pessoa que recebeu esse benefício, naturalmente ela tinha o quê? Um mérito e uma colheita para receber. Vocês vão ver que bonito, é emocionante. Papai contava histórias de cabeça. E eu ainda lembro uma daquelas histórias. Achei esses dias enquanto lia um livro que ele publicou alguns anos atrás. Escutem-na. Dois garotos, um mais velho e seu companheiro mais novo, estavam caminhando por uma estrada que levava a um campo. Eles viram um casaco velho e um par de sapatos masculino muito gasto ao lado da estrada. E ao longe viram o dono daquelas coisas trabalhando no campo. O garoto mais novo sugeriu que eles deviam esconder os sapatos e depois, sem o dono ver, ficar assistindo o pavor na cara do dono quando ele voltasse. O garoto mais velho disse que aquilo não seria tão bom. Disse que aquele homem deveria ser muito pobre pela aparência de suas vestimentas. Então, depois de conversarem e encerrarem o assunto daquela sugestão, surgiu-lhes tentar uma nova experiência. Em vez de esconder os sapatos, eles iriam colocar uma moeda de $1 de prata em cada um, para ver o que esse homem faria quando achasse o dinheiro. Então, foi o que fizeram. Logo então, o homem voltou do campo. Vestiu seu casaco, escorregou um pé para dentro de um sapato, sentiu algo duro, tirou de dentro e encontrou $1 de prata. Alegria e surpresa brilharam no seu rosto. Então ficou olhando a moeda várias vezes, olhou ao redor e não viu ninguém. Então foi colocar o outro pé. Para sua grande surpresa, encontrou um outro $1. A emoção tomou conta dele. Se ajoelhou e ofereceu em voz alta uma oração de agradecimento, na qual falou de sua esposa que estava doente, sem ninguém poder ajudar, e seus filhos sem pão. Agradeceu ao Senhor fervorosamente por essa graça que veio de mãos desconhecidas e invocou as bênçãos do céu sobre aqueles que lhe deram essa ajuda tão necessária.
Os garotos ficaram escondidos até ele ir para sua casa. Foram tocados por sua oração e sentiram um calor dentro de seus corações. E logo que voltaram seu caminho estrada abaixo, um disse ao outro: "E agora, você não consegue sentir algo realmente bom?" Não pode passar. Agora, outra coisa que acontece muito na nossa vida, que é o medo. Quem aqui tem medo? Acho que todo mundo, eu também estou levando a mão, tá? Porque o medo é normal no ser humano. Então, por exemplo, muita gente tem medo do futuro. Se tem medo do futuro, faça o bem. Medo de adoecer, faça o bem. Medo da velhice, faça o bem. Medo da pobreza, faça o bem. Medo de perder pessoas queridas, faça o bem. Medo da opinião alheia, faça o bem. Medo de se arriscar, faça o bem. Medo, e por fim, se você tem medo de morrer, faça o bem. Tá? Por quê? Por isso, estamos todos sujeitos à lei inexorável de causa e efeito. Portanto, se você quer um porvir ameno, tranquilo, feliz, na medida do possível, comece hoje, no aqui e agora. Olha bem, gente, no aqui e no agora. Quer dizer, o presente. Esse momento que eu estou aqui com vocês, ele é um momento real no universo. Vocês concordam comigo? Esse momento está acontecendo, tá? Então, a gerar boas causas. Isso mesmo, fazer o bem de forma sistemática, pois quando você trabalha no bem, mesmo que o medo permeie a sua vida, o que é normal, carregue uma certeza íntima de que, no final, o bem é o resultado natural e certo. Ah, mas minha vida, passei por isso, doença, tudo, acabou desencarnando. Não tem problema. Alguém aqui sabe que a morte não existe. Todo mundo aqui sabe que a morte não existe. E como dizia o André Luiz, a morte é um sopro renovador. Tá? Então, na vida é isso aí, gente. Pode passar. Às vezes a ajuda que precisamos vem de onde menos esperamos. Olha só. Vamos passar. Isso aqui, gente, é do livro Perante Jesus, lá no capítulo 4. Eu extraí isso aqui, ó. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução de suas sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia, que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Ô, gente, isso aqui é da maior beleza do mundo, gente. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma coisa que nos dá consolo profundo. Porque, olha bem, gente. Alguém tirou a foto? Pode tirar. Pode passar, Gabriel. Por causa disso aqui, gente. A gente tem que lembrar que a contabilidade divina, ela é diferente da nossa contabilidade aqui na Terra. Aqui na Terra, 1 mais 1 são 2. Mas na contabilidade divina, 1 pode ser igual a 100. Olha bem, gente. Oi? Então, aqui, gente, olha bem. Pode passar aqui. Isso. Às vezes a gente anda na vida com a espada da justiça aqui, ó, pendendo na nossa cabeça. Tá? E aí, no momento que a gente resolve fazer o bem de forma sistemática, o que vai acontecer?
a mão da misericórdia divina, ela veio e vai nos dar cobertura para que a gente possa cumprir a missão, tá? Então isso aí acontece, gente. Eu vou contar para vocês uma história que está lá no livro do Chico Xavier, volta, e chama Merecimento, tá? Essa história é o seguinte: tinha um sujeito que chamava Saturnino Pereira, e esse sujeito, ele era um sujeito muito bom, era uma pessoa boa, que vivia fazendo caridade. Desde os 16 anos ele resolveu seguir o Cristo e era assim, uma pessoa extraordinária. Todo mundo gostava dele. E de repente, esse sujeito, ele era operário, trabalhava numa fábrica, e ele sofreu um acidente nessa fábrica. O braço, a prensa caiu no braço dele. E aí lá os amigos levaram ele no hospital, e nesse hospital tinha um médico lá que era especialista nessa área, e reconstruiu o braço dele, olha só. Só que o dedão, o polegar, ele perdeu esse polegar. Quer dizer, ele não perdeu o braço, mas perdeu o polegar. E aí o pessoal ficou falando, nossa, como é que pode? Como é que acontece uma coisa dessa com uma pessoa tão boa, tão caridosa, tão extraordinária? E aí foi aquela conversa, aquele lero-lero, aquilo lá falando, o povo tudo comentando isso. E aí um dia esse sujeito, ele está lá no trabalho de desobsessão, a hora que terminou o trabalho, aí veio o benfeitor espiritual da casa e conversou com ele e falou, ó, Saturnino, negócio seguinte, o pessoal está aí comentando que isso e aquilo, então eu vou te explicar o que aconteceu no passado. Há mais de 100 anos atrás, você tinha uma fazenda e nessa fazenda você fazia açúcar. Você tinha uma moenda de cana. E nessa moenda de cana você tinha lá os seus escravos que faziam isso, aquilo. E teve um dia que um escravo seu, a moenda pegou o braço e esmagou o braço do sujeito. E naquele tempo não tinha recurso, o sujeito acabou morrendo por esgotamento de sangue. Deu um choque hipovolêmico nele, ele morreu. E aí quando o Saturnino desencarnou, ele ficou com muito remorso, por causa daquilo que ele deixou o sujeito morrer, que ele obrigou o sujeito a moer a cana. E aí ele pediu para que isso acontecesse numa próxima vida, que ele ia servir o Cristo de qualquer jeito, e que lá pelos 40 anos ele ia sofrer um acidente que ia perder o braço. Mas aí o que aconteceu, gente? O benfeitor falou para ele, como você sempre foi uma pessoa engajada no bem, sempre ajudando os outros, fazendo caridade, houve por bem essa pena sua ser comutada. E nessa comutação, em vez de você perder o braço, você perdeu só o polegar. Tá certo, gente? Então isso aí vem corroborar o quê? O capítulo 1 de Pedro. Olha bem, Pedro, lá do Evangelho. Nesse capítulo, Pedro fala o seguinte, que o Cristo fala o seguinte, que o amor cobre uma multidão de pecados. Olha só, uma multidão. Isso foi aqui falado pelo Cristo. Então quer dizer que o bem é muito importante, gente, a gente procurar fazer o bem, porque é pelo bem que a gente muitas vezes vai diminuir a quitação das nossas dívidas. Isso acontece, tá? Então, se uma pessoa ela comete, é criminosa, e de repente essa pessoa resolve fazer o bem, quer dizer, a justiça divina ela vem para e entra a misericórdia. Então a misericórdia ela é sempre importante a gente lembrar que quando a gente faz o bem, a mão da misericórdia está sobre nossas cabeças, tá certo? Por isso que a gente pode ficar tranquilo e não ficar com tanto medo. Muita gente tem gente que sofre por causa do medo. Isso gera uma ansiedade muito grande. Pode passar.
Aqui está o Abraham Lincoln e essa frase foi atribuída a ele. Quando pratico bem, sinto-me bem. Quando pratico mal, sinto-me mal. Eis aí a minha religião. Vai. E aqui, ó, outra do Chico Xavier. Nossa vida é um dom precioso de Deus, que Deus nos deu, e funciona como um jardim, onde podemos semear flores da alegria, ou as pragas do medo, da raiva e da depressão. E se você anda plantando, o que você anda plantando no seu jardim? Então isso aqui é uma pergunta que a gente sempre deve fazer para nós mesmos. O que a gente anda plantando? E eu vejo, gente, coisa interessante. Toda vez que chega uma pessoa com depressão nos procurando para tratamento, no fim da consulta, a gente sempre fala para a pessoa procurar fazer o bem, fazer caridade. E o que eu vejo é o seguinte, gente, todas as pessoas que estavam em tratamento médico, qualquer doença, depressão, ansiedade, seja lá o que for, quando a pessoa resolve fazer o bem, aquela doença geralmente ela vai tendo um fim rápido. Então, quando a pessoa busca a espiritualidade, é muito importante para tratamento de qualquer doença, principalmente transtorno mental. Então, quer dizer, quando a pessoa busca fazer o bem, aquilo ali anda muito mais rápido. Então, o processo de cura vem com certeza. Então, a gente tem que procurar fazer o bem. Quem não tem uma espiritualidade, procura trabalhar essa espiritualidade. E muitas vezes as pessoas precisam de uma religião, buscar uma religião para trabalhar essa espiritualidade. Não tem problema, tanto faz. O que é importante é a pessoa lembrar que ela precisa fazer o bem de forma bem sistemática. Não pode deixar. Esse aqui é outro vídeo também. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just
just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. Proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. Então é isso aí, eu acho que todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu? Levanta a mão. Então tá ótimo. Então agora vamos bater palma para o Cristo. Ô, gente, então aqui nós encerramos a palestra. Tá? Espero, agradeço aí a paciência de todo mundo e que todos nós juntos aqui, ó, possamos sempre estar com o pensamento do bem imbuídos no nosso coração. E todas as vezes que o Fernando nos visita, ele traz um presente para nós. E ele trouxe 2 livros.